Oi pessoas, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Sexta-feira foi ao ar nosso último especial de Halloween, onde foi o mês de outubro inteiro contando crimes de Halloween e outras histórias. Então, infelizmente, acabamos ficando sem cenário, porque aquele cenário maravilhoso do mês de Halloween acabou por ser removido. Mas durante a semana eu vou tentar improvisar alguma coisa para colocar nessa parede. Acredito que vai ser a mesma coisa que era antes, aquelas folhas coladas, pelo menos para não ficar liso e cobrir a sujeira da parede. E eu queria dizer para vocês também que eu estava pensando em abrir 2 quadros aqui no canal. Um deles seria sobre casos criminais, assassinos e assassinos de séries. E o outro seria sobre pessoas desaparecidas e crimes não solucionados, crimes misteriosos. Porém, eu não me senti segura para abrir esses quadros ainda aqui no canal, porque eu não acho que o canal está maduro o suficiente para isso. Mas eu fiz uma enquete aqui na aba da comunidade para poder a gente escolher o nome desses quadros e vocês votarem algumas opções. E futuramente a gente vai estruturar essa ideia. E eu também tinha combinado com vocês que um dos nossos vídeos estaria subindo às quartas-feiras. Porém, o YouTube está sempre atualizando os horários e ele liberou agora para mim, há poucos dias, quais os melhores horários que o meu público está aqui no YouTube para assistir os meus vídeos. E ele me mostrou, nessa tabelinha aqui, que os melhores horários seriam terças e sextas. Tem outros dias também, mas eu optei por esses 2 dias. Então os vídeos vão ficar indo ao ar nas terças e sextas, às 9 horas da noite. E também estou com um projeto de alguns domingos, pelo menos 2 domingos por mês, estar trazendo outros vídeos para vocês também. Porém, isso ainda não é certo, eu não vou prometer nada a vocês, porque como vocês já sabem, eu faço tudo sozinha, desde editar, gravar e roteirizar tudo. Então automaticamente fica bem difícil. Então valorizem, deixem um like, se inscrevam e compartilhem. E comentem, é muito importante. E sempre que tiver vídeo novo no domingo, eu vou avisar na aba de comunidade, avisar nas minhas outras redes sociais. Então me sigam por lá, participem da aba de comunidade. E agora, chega de falação, vamos para o vídeo de hoje. O caso de hoje aconteceu em um período que ficou conhecido como período do pânico satânico. E até hoje isso costuma vagar pelo imaginário popular, onde pactos, rituais e sacrifícios são cometidos em nome de Satanás. Eu não irei me alongar muito falando sobre o pânico satânico. Porém, caso vocês tenham interesse, comentem aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo especial no domingo, contando um pouco mais sobre esse período do pânico satânico, que começou lá na década de 80 nos Estados Unidos e acabou se popularizando no mundo inteiro. Em 1984, em Northport, Nova York, era considerado um subúrbio calmo. A comunidade de classe média alta em Long Island era bastante calma e naquele ano só tinha registrado cerca de 5 homicídios. Mas tinha relatos de pessoas que diriam que não chegou nem a este número. Então era comum os pais deixarem os filhos saírem sozinhos para encontrarem amigos e muitas vezes brincar na parte de fora da casa. Mas assim como a maioria dos adolescentes, naquela idade onde os hormônios estão aflorando e a cabeça está bastante perturbada e atordoada, os adolescentes de Northport não estavam conformados com aquela vida pacata e tranquila. Então, com essa conformidade da vida pacata e tranquila sufocando eles acabaram recorrendo para o mundo das drogas. E muitos deles acabaram se afundando. Mas um deles em específico acabou embarcando em um buraco tão fundo que ele acabou ficando conhecido como o Rei do Ácido. Richard Alan Cassio Jr. nasceu em 29 de março de 1967. Ele nasceu na cidade de Nova York, que vou colocar o nome aqui para vocês, e aparentemente ele via muito bem com os pais. Ele era o filho mais velho de 3 irmãs que eram lindas, comportadas e bastante educadas. Ele também era filho de um treinador de futebol da escola local e a sua mãe era professora de história. Porém, infelizmente para essa família, na loteria dos filhos problemáticos, ele foi sorteado. Eu costumo dizer que filho é uma loteria. Você pode gerar e criar uma pessoa maravilhosa, mas também pode gerar e criar uma pessoa totalmente perturbada. Infelizmente, no decorrer da história, vocês vão entender que talvez isso tenha sido o caso de Rick. Porque ele passou a usar droga com bastante frequência. Ele usava maconha, haxixe, LSD, PCB, que ele dizia que era pontos roxos de mescalina, que é uma espécie de LSD com baixo teor de alucinógeno.
Enfim, ele estava usando todo tipo de droga, um verdadeiro coquetel. Ele era conhecido por usar principalmente essas substâncias em níveis inacreditáveis, ao ponto de amigos e conhecidos falarem que nunca sequer tinham visto ele sóbrio, e que ele tinha um apetite incontrolável por alucinógenos, o que lhe herdou o nome de Rei do Ácido. A sua prioridade era consumir as drogas, mas também mais tarde ele começou a traficá-las na escola que ele estudava em Northport. Mas aparentemente ele nem sempre foi assim. Não tem uma explicação para ele ter atravessado essa fronteira da racionalidade para esse mundo tão sombrio. O que se sabe é que na 7ª série ele experimentou alucinógeno pela primeira vez. Desde então ele começou a ficar cada dia mais rebelde, ao ponto de até mesmo roubar um ponche na igreja que a sua família frequentava. Nas matérias não tem dizendo se ele fazia algum uso de medicamento para a saúde mental, ou se ele tinha alguma predisposição a isso, porque medicamentos para depressão e esquizofrenia com interação a alucinógenos dá muito errado, mas não tem esclarecendo se esse foi o caso dele. Mas o que se sabe é que a partir daí o comportamento dele decaiu muito e ele realmente se tornou um viciado. A sua família, ao primeiro momento, até tentou ajudá-lo e escreveu em um programa antidrogas na comunidade. Porém, ele simplesmente não foi e aparentemente a família não insistiu que ele fosse. Mas já mais tarde, eles vendo que aquela situação de Cássio estava se agravando, eles decidem interná-lo em uma clínica psiquiátrica. Fato esse que também não funcionou em nada para Cássio. Então a família, vendo que não tinha mais o que fazer por ele, simplesmente o expulsa de casa. E ele passa, então, a dormir em bosques, florestas, em garagens de desconhecidos, nas ruas e, em raras vezes, em casas de amigos. Com isso, não demorou para que ele logo perdesse o interesse na escola e, aos 16 anos, ele simplesmente abandonou a escola. Mas antes dele sair da escola, algo na biblioteca despertou o interesse dele. Livros sobre o ocultismo e satanismo. E um livro específico chamou a sua atenção, a conhecida como Bíblia de Satanás. A partir daí, ele começou a andar com essa Bíblia para cima e para baixo e gritava aleatoriamente: "Salve Satanás!". Os amigos foram ficando assustados e muitos deles se afastaram de Cássio, porque imaginando estar com uma pessoa e do nada ela com um tique: "Salve Satanás!". Não seria interessante. Então lhe restou pouco menos de uns 4 amigos, fora as pessoas que andavam com ele apenas para conseguir aquela droga grátis. Então, enquanto isso, ele passou a consumir cada vez mais drogas. E aparentemente as suas favoritas eram o LSD e a PCB. Então essa combinação bombástica, em algum momento, ia acabar fritando o cérebro dele. Tem relatos de amigos que chegaram a dizer que ele chegou a consumir 40 tabletes de LSD em um só dia. Particularmente, essa história de 40 tabletes de LSD me parece um pouco irreal, mas é o que tem dizendo em todas as matérias. Assim como muitos jovens naquela década de 80, ele também curtia bastante música de heavy metal. Entre elas estava a banda AC/DC, Black Sabbath, entre outras. E particularmente nos anos 80, as capas do álbum de CD das bandas de metal eram bastante naquela pegada satanista, gótica, bem sombria mesmo. Mas era mais uma coisa mais para afrontar a sociedade do que eles serem satanistas em si. Tanto que a maioria dos fãs de metal sabiam disso naquela época e compartilhavam daquela piada interna, enquanto várias pessoas olhavam e diziam: "Nossa, aquilo ali é coisa do capeta, coisa do Satanás". Mas aquela situação toda de letras sombrias e álbuns sombrios, no cérebro frito de Rick Cássio, parecia ser algo muito real. E ele levava aquela situação para uma realidade que ele vivia paralela muito a sério. Então ele passou a gostar de ir para cemitérios, onde ele dizia que estava atrás de comungar com Satanás. Mas além dele simplesmente cantar o nome de Satanás e louvar a ele, ninguém se lembra dele fazendo qualquer ritual com pessoas ou animais. Porém, mais preocupante do que o seu fanatismo pelo Satanás era o desequilíbrio mental que estava começando a aparecer em Rick, pois ele frequentemente começou a fazer piadas sobre se matar e dizia que a morte era uma viagem definitiva. E por conta dessas piadas sem fundamentos e sentidos para os pais de Rick, eles resolveram interná-lo no antigo asilo de Amityville. Porém, Rick Cássio estava determinado a não colaborar nem um pouco com seu tratamento. Enquanto isso, ele perdia cada vez mais amigos e a maioria dos adolescentes só via ele como um esgotamento estranho
e um jovem que eles compravam drogas e que se fazia de doido mais do que ele realmente era. Mas aparentemente lhe restou 3 amigos verdadeiros, entre eles estava Albert Quinones, Jimmy Troiano e Gary Lawrence. Eles tinham uma amizade tão sincera e verdadeira que um belo dia, Rick Castro acordou e disse que queria uma caveira da era revolucionária. Tinha que ser uma pessoa que morreu naquela época. Ele queria um crânio específico. E os amigos, muito unidos, os 4 cavaleiros, foram até o cemitério e juntamente os enterraram e os 3 presentearam Rick com esse presente inusitado. Quando essa história se espalhou, vários relatos surgiram. Entre eles que ele queria vender esse crânio para trocar por drogas e outro que ele queria fazer um ritual satânico na antiga casa de terror de Amityville. Porém, mais tarde ele foi pego com esse crânio e uma mão de caveira humana e ele foi preso por conta disso. Durante essa prisão dele, um conselheiro foi designado para poder avaliá-lo. E nas palavras de Rick Castro, ele simplesmente disse que o enganou, dizendo que não tinha pensamentos suicidas e que não adorava Satanás. Então, com isso, o conselheiro determinou que ele tinha sim comportamento antissocial, mas ele não representava perigo para si ou para terceiros. E mesmo seus pais tentando interná-lo mais uma vez, esse conselheiro também disse que como ele apresentava faculdades mentais ok, ele não poderia ser internado involuntariamente. Então ele logo foi solto e não demorou para que ele logo voltasse para seu estilo de vida de sexo, drogas e rock and roll. Mais drogas do que tudo. Então em uma noite, ele numa festa, ele estava muito loucão, ele simplesmente desmaia, tem um apagão. Nesse momento que ele desmaia, ele tinha 10 sacos de PCB, o pó de anjo, na sua jaqueta. O seu amigo verdadeiro, Gary Lawrence, simplesmente foi lá, roubou esse pó de anjo do bolso dele. Obviamente, quando ele acordou, ele não gostou nada daquilo, porque além de ser para o seu uso, também era para ele vender. Por algum motivo que não tem explicando nas reportagens, Gary acabou confessando que tinha feito aquilo com Rick Castro. E ele ficou extremamente bravo, mas Gary prometeu que o pagaria. Ele já tinha consumido 5 sacos e distribuído alguns também. Então com isso acabou sobrando 5. Ele pagaria pelos 5 que ele consumiu e devolveria os outros 5 que sobraram. Isso daria bastante dinheiro. Dinheiro esse que Gary não tinha. Então ficou acertado que ele pagaria cerca de $50 para Rick Castro e assim eles ficariam bem novamente. Porém ele foi pagando aos poucos e nesse meio tempo eles tinham bastante brigas, ao ponto de até mesmo partir para agressão física. Mas por volta de junho de 1984, finalmente Gary consegue quitar a dívida dele e aparentemente eles se acertaram, segundo amigos, e ficaram de boas. Em 19 de junho daquele mesmo ano, Rick Castro tem uma ideia de irem para a floresta, ele, Quinones, Troiano e Gary Lawrence, para poder se drogarem e passarem um tempo juntos. Ao primeiro momento, Gary Lawrence foi o primeiro que não quis ir. Ele ficou meio redutível, não achou muito legal aquela situação e preferiu não ir. Mas Rick Castro ficou ali na cabeça dele, convencendo, disse que ia comprar uns docinhos, umas rosquinhas, ia ser uma noite legal. Então ele aceitou e partiu, os 4 juntos, e depois chegou alguns outros colegas para poder se juntar com eles e usarem drogas. Mas ao chegarem lá, as madeiras estavam bastante frias e não foi muito fácil acender a fogueira para poder se aquecerem. Então Rick Castro começou a arrancar as meias de Gary para poder ajudar a fazer a fogueira, mas também não estava adiantando muito. Então ele começou a rasgar a jaqueta dele para poder ajudar na fogueira. Ele já estava bastante desconfortável, ele queria sair dali, e a gota d'água para ele foi quando puxaram para poder incendiar o cabelo dele e ajudar a fazer a fogueira. Até aí nenhum adolescente se meteu, estavam achando aquilo tudo muito engraçado e interessante. Fizeram a fogueira e consumiram as drogas que eles estavam acostumados a consumir. Mas em determinado momento da noite, aqueles jovens foram se distanciando, indo para casa, e ficou só os 4. Os 4 então consumiram mais LSD e cerca de 17 saquinhos de PCB. Então o que aconteceu a seguir talvez nunca saberemos. Mas em determinado ponto da noite, Jimmy e Rick Castro começaram a espancar Gary violentamente. Nesse momento Gary já está sem força e Rick Castro pega sua faca e o esfaqueia inúmeras vezes violentamente. Mais tarde, Albert Quinones testemunharia contra Jimmy Troiano e Rick Castro que Jimmy Troiano teria segurado Gary enquanto Rick Castro o esfaquearia diversas vezes.
Depois disso, os três concordaram em jogar a faca por uma ponte e nunca mais falarem do assunto. E o corpo de Gary Lawrence ficou lá jogado. Mas Cássio, que era o ser humano que tinha proposto o pacto, foi o primeiro a abrir a boca e espalhar para todo mundo que tinha um corpo na floresta que ele havia matado com seus amigos. Como se fosse uma coisa normal. Eu vou ali na floresta matar alguém e volto. E não só isso. Ele não só falou isso quando as pessoas começaram a não acreditar que ele teria feito aquilo. Ele começou a fazer turismo. Ele levava as pessoas até o corpo de Gary para poder eles verem um corpo em decomposição e o corpo que ele realmente tinha matado. Surpreendentemente, aqueles jovens, tão cabeças de vento quanto Rick e Cássio, nenhum denunciaram a polícia. Teve só uma moça que falou para que ele cobrisse o corpo de Gary. A coisa que ela disse foi isso, não falou que ia denunciar e nada do tipo. Então, nesse meio tempo, já tinham se passado 2 semanas de desaparecimento de Gary. E aparentemente seus pais não estavam muito preocupados e fizeram apenas algumas perguntas a amigos se tinham visto ele e qual seria a última vez que teriam visto ele. Eles não se preocuparam pelo motivo muito óbvio. Gary, ele tinha um costume de fugir de casa e passar vários dias fora. Eu acho que ele só voltava quando a fome apertava. E os pais já estavam super acostumados com aquilo, então eles não ligaram muito e achou que em qualquer momento ele apareceria. Enquanto isso, o cheiro dos restos mortais de Gary estava se tornando insuportável, até mesmo fora da floresta. Então Rick Cássio e Jimmy Troiano decidiu que era a hora de enterrá-lo para poder fazer uma contenção daquele mau cheiro. Então eles resolveram cavar uma cova rasa e enterraram ele, mas enquanto eles transferiam o corpo para a cova, o corpo já estava em decomposição muito extrema, ao ponto que quando eles moveram, o crânio de Gary acabou caindo, e Cássio achou isso muito divertido, por sinal. A partir daí, Rick Cássio e Jimmy Troiano acharam que tinham escapado impunemente daquele assassinato e estavam livres para viver a sua vida sem nunca serem pegos. Eles começaram a planejar a vida e decidiram pedir carona para ir morarem na Califórnia. E o plano deles dois era bastante sustentável, só que não. Era chegar lá e vender droga para poder terem uma vida boa. Mas aparentemente, alguém ouviu a conversa deles e ouviu Rick Cássio, que falava demais, confessando a morte de Gary. Essa pessoa, que não foi identificada e na reportagem é dita como uma pessoa anônima, ouviu também ele dizendo que levava pessoas para fazer turismo na floresta. Imediatamente, sem pensar 2 vezes, esse ser humano sensato ligou para a polícia. No início, a polícia ignorou imediatamente a ligação, pois não tinha sequer nenhum relato, nenhuma denúncia, nenhuma queixa que Gary havia desaparecido. Então, para eles, era basicamente sem queixa, sem crime. Mas mesmo Gary tendo sido enterrado na cova rasa, não foi possível conter aquele mau cheiro que estava exalando do seu corpo em decomposição. E isso atraiu a polícia, que de imediato, com cães farejadores, localizaram onde estava o corpo de Gary. Mais tarde, no dia 4 de julho de 1984, uma autópsia revelaria que ele morreu de várias facadas na barriga, nas costas e principalmente no seu olho esquerdo. Enquanto isso, Rick Cássio e seu amigo chegaram até Chicago e, chegando lá, eles simplesmente perderam o interesse de viajar até a Califórnia, pois em poucos dias lá eles começaram a sentir falta da vida que eles tinham em Northport, Nova York, e dos seus amigos. Então lá em Chicago eles venderam algumas drogas e usaram o dinheiro para poder comprar um carro e assim voltarem para Northport. Então ao chegarem lá eles não sabiam que a polícia estava procurando eles. Então eles fizeram uma festa, comemoraram, festejaram e após isso entraram no carro e foram embora. Porém, mais uma vez, uma denúncia anônima levaria a polícia até eles. Identificaram eles no carro e ligaram para a polícia, que de imediato conseguiram chegar até onde eles estavam e o carro também era o lugar que eles estavam morando. Então, no momento que a polícia chegou, cerca de 18 policiais, eles estavam dormindo e foram acordados com várias armas apontadas em direção ao carro e em direção a eles. Não demorou para que as imagens da prisão de Cássio, com a blusa de AC/DC, fossem espalhadas por todo o país e relacionadas a bandas de metal satanistas. Foi um prato cheio para as pessoas intolerantes ligarem o crime que Rick Cássio tinha cometido com as bandas de metal. Isso foi explorado por vários programas de TV durante muito tempo. A polícia também prendeu Quinones, que rapidamente foi muito inteligente, que era o terceiro amigo, e fez um acordo,
que ele confessaria tudo e contaria tudo o que aconteceu em troca de imunidade. E graças ao depoimento dele, Rick Casso e Troiano foram acusados do assassinato de Gary Lawrence. Rick Casso, a princípio, ele negou tudo, mas posteriormente, durante o interrogatório, ele já não tinha muito o que fazer e acabou confessando. Porém, durante sua confissão, ele nunca deixou claro o real motivo dele ter assassinado Gary Lawrence. O terceiro amigo, Quinones, também disse que enquanto Rick Casso esfaqueava Gary, ele gritava coisas satanistas e pedia para que ele dissesse que amava Satanás. Mas em contrapartida, o garoto apenas dizia que amava a mãe. Mas Rick Casso, ele nunca chegou a enfrentar um julgamento, pois no dia seguinte da sua prisão, dia 7 de julho de 1984, ele tirou a própria vida na prisão. Então, Quinones imune, Rick Casso morto, a única pessoa que restou para ser acusada foi Troiano. Mas do dia para a noite, o seu depoimento passou de confissão para uma grande confusão, onde ele dizia, através de seu advogado, que era muito difícil distinguir a realidade enquanto as árvores estão derretendo e as estrelas caindo. Então, a partir daí, essa foi a chave da defesa. Tanto Quinones quanto Troiano admitiram terem ingerido pelo menos 10 tabletes de LSD. E também disseram ter fumado pelo menos mais de 10 sacos de pó de anjo. Então, a partir daí, o testemunho deles não podia ser creditado de forma alguma. Então, sem maiores evidências e nada que pudesse culpá-los de fato, e um imune e o único que restou foi Troiano, todos eles acabaram inocentados e Rick Casso morto. A história de Rick Casso rendeu vários filmes, entre o mais popular, Meu Doce Satanás, e seu apelido que ele ganhou nas ruas gerou o nome de uma banda que se chamasse The Queen. Rendeu também um álbum inteiro dedicado à trajetória e à história do fim da vida dele, onde conta o quanto ele venerava Satanás e sua alucinação por ácido. E outras bandas também se inspiraram na história de Rick Casso para poder criarem também outras músicas. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho, apertem no sininho que tem aqui embaixo que vai ativar as notificações. Se inscrevam se ainda não é inscrito. Nos vemos na sexta-feira às 9 horas. E até o próximo vídeo. Tchau!